Olá, este é o projeto integrador de número 6 do curso de Engenharia de Computação da Univesp. Nós somos o grupo 9, composto pelo André Alves, Fernando Garcia, eu, Isaías Matias, João Ramos e Cleiton Monteiro. O título do nosso projeto é o desenvolvimento de uma API para um dispositivo de IoT de monitoramento de poluição sonora em condomínios residenciais. E a identificação do problema apresentado no nosso projeto se deu através da síndica profissional Roane Malaguti, do condomínio residencial Convívio da cidade de Lorena, em São Paulo. Foi-nos apresentada a dificuldade que existe para a fiscalização de poluição sonora, devido à falta de sistemas autônomos que registrem dados técnicos. Desta forma, a fiscalização necessita ser presencial, o que torna todo o processo subjetivo, reativo e sem uma comprovação técnica. A relevância do nosso projeto para a comunidade externa está no sentido de que o controle e a fiscalização de ruídos ele proporciona saúde, qualidade de vida e bem-estar, além de atendimento à legislação e também propriamente é uma ferramenta de apoio à gestão e atividades de sindicância condominial. A relação com o tema norteador está que foi proposto para esse semestre desenvolver uma plataforma escalável de hardware e ou software para solucionar um problema local, aplicando todo o conteúdo estudado ao longo do curso e por fim elaborando um plano de negócios para o projeto. E a proposta do nosso projeto está no desenvolvimento de uma API de back-end para ser integrada a um dispositivo de IoT. O objetivo é automatizar a fiscalização, eliminando a necessidade de verificação presencial e garantir a objetividade por meio de dados comprováveis. O nosso projeto ele integra competências de sistemas embarcados, banco de dados, controle de versão e testes com integração contínua. Sendo assim, passamos à apresentação dos resultados do desenvolvimento. Olá, eu sou o Cleiton e nesse vídeo eu vou apresentar a estrutura e os principais elementos do projeto Java que a gente desenvolveu para o PI 6 da Univesp. Ele é o back-end responsável por receber, armazenar e disponibilizar os dados que são coletados pelos sensores ambientais. Essa é uma visão geral do código, ele também está disponível no GitHub, conforme foi documentado no relatório final. E ele foi desenvolvido usando Java 17, Spring Boot, Spring Data JPA e banco de dados MySQL 8. O nosso objetivo aqui foi criar uma API limpa, simples, que fosse modular e fácil de manter, permitindo que sensores reais, com base no ESP32, enviassem amostras ambientais de ruído de locais que são monitorados pela gente. A estrutura geral do projeto segue o padrão MVC mais camadas, que é bastante comum em aplicações modernas desenvolvidas com Spring e Java. A estrutura geral de pacotes do projeto, então, tem o pacote raiz, o pacote controller, basicamente com o controlador de amostras de ruído, que vai orquestrar toda a lógica de recebimento e fornecimento de informações pela API, e para isso ele vai utilizar os serviços que estão concentrados aqui no pacote de service. Então, Noise Service é o que armazena toda a lógica de negócio, dividindo, separando, na verdade, a orquestração da implementação da lógica de negócios em si. Isso aumenta a modularidade e facilita a manutenção do software. As principais tabelas do banco de dados ficam no pacote domain e são principalmente três. A entidade owner, que representa o dono de um sensor, seria alguém que contrata o nosso serviço de monitoramento de ruído ambiental, e ele é mapeado para essa tabela. Um owner pode possuir mais de um sensor dentro da nossa modelagem. O sensor, o ESP32, é então modelado por essa entidade, que vai guardar os dados que permitem identificar não só o dono, mas o próprio sensor em si, com um ID e um código para identificação. E as amostras de ruído ambiental coletadas são representadas por essa outra entidade, mapeadas no banco de dados. É importante destacar que a gente adotou uma arquitetura de Base Entity no Java, então todas as entidades de domínio herdam dessa entidade abstrata principal. Ela sim contém muitas das características das entidades que são compartilhadas, né? Então a gente optou por concentrar aqui na entidade base, facilitando aí a manutenção do código. E aí, como vocês podem ver, basicamente todas as entidades estendem aquela classe abstrata, seguindo os padrões que foram ensinados aí na matéria de desenvolvimento web. Das regras de negócio, né, que ficam na camada de service, permite então o recebimento e o envio de amostras de ruído, basicamente aqui no controle, e para isso a gente permite dois verbos HTTP, o POST e o GET, ambos no mesmo endpoint para facilitar e simplificar a lógica de negócio. A conexão com o banco de dados MySQL
é feita pelo próprio Spring. Para isso a gente utilizou o Docker, também abordado nas aulas de desenvolvimento da Univesp. Facilitou bastante aqui o fluxo de desenvolvimento. A execução do projeto é bastante simples, a gente pode usar a IDE e ela mesma já se encarrega de iniciar o projeto Spring Boot. O tempo de subida da aplicação é bem rápido, apenas 7 segundos. Ela já está rodando e disponível na porta 8080 em ambiente de desenvolvimento. Com essa base pronta, toda a API gera automaticamente uma documentação, e é exatamente isso que a gente vai ver no próximo vídeo, a documentação completa da API usando o Swagger UI. Olá, sou o André e vou apresentar para vocês a documentação da nossa API utilizando o Swagger. Aqui na tela, vocês estão vendo o Swagger, que é uma interface de documentação automática da nossa API. Cada grupo listado representa um conjunto de funcionalidades da aplicação, organizado por recurso. Em cada endpoint, o Swagger mostra o método HTTP utilizado, como GET, para consultas ao nosso banco de dados, e POST, para a criação de novos registros, além dos parâmetros de entrada, formatos das requisições e das respostas dos possíveis códigos de retorno. Isso facilita bastante os testes durante o desenvolvimento quanto à integração com outros sistemas, porque qualquer desenvolvedor consegue entender, a partir dessa documentação, como consumir os serviços que a nossa API oferece. Fechando esta parte da API e da documentação do Swagger, na sequência, nós usamos esses mesmos dados para montar os painéis de análise no Power BI. Agora, passando para o Power BI, o nosso objetivo aqui foi facilitar a visualização das informações de ruído coletadas pelos sensores. Neste painel, a visualização principal é um mapa georreferenciado que mostra a localização da coordenada geográfica de cada sensor utilizado para teste. Cada ponto representa um sensor instalado em um determinado local que, ao ser selecionado, é possível ver as informações associadas ao ruído e a sua coordenada geográfica. Dessa forma, além de enxergar os dados em forma de tabelas e números, nós conseguimos ver no espaço onde estão os sensores e como os níveis de ruído se distribuem geograficamente. Isso ajuda a identificar áreas mais críticas e apoia a tomada de decisão sobre onde atuar primeiro. Em resumo, a API, documentada no Swagger, é responsável por disponibilizar os dados e o Power BI entra como uma ferramenta para transformar esses dados em uma visualização já referenciada, permitindo analisar de forma clara a localização dos sensores e os respectivos níveis de ruído no contexto do nosso projeto. Sendo assim, a principal contribuição deste projeto é a entrega de uma solução de back-end simples, escalável e organizada em camadas que permite automatizar a atividade de fiscalização. Os resultados alcançados, embora preliminares, atendem diretamente aos fundamentos teóricos estudados, e para a nossa cliente, a síndica, a API representa uma ferramenta de gestão que facilita o trabalho de fiscalização, reduz a necessidade de deslocamento e oferece suporte técnico para a tomada de decisão. Isso é tudo. Obrigado pela atenção.